Isso foi basicamente o que disse o Bank of America, gerando um alerta, uma luz vermelha para investidores de Banco do Brasil. As ações do Banco do Brasil despencaram no último ano e tem analista recomendando venda massiva para todos os clientes. É natural o investidor ficar preocupado quando tem analista gabaritado falando que o risco é maior do que o previsto, ou seja, dizendo que nem tudo está precificado. Acaba fazendo com que mais pessoas corram para vender as ações do Banco do Brasil e desfazer de suas posições. Mas a verdade é que as coisas não são necessariamente tão preto no branco assim. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar em 5 diferentes pontos tudo o que você precisa saber antes de tomar uma decisão de vender ou não vender uma ação, eventualmente de forma precipitada, olhando para uma queridinha de muitos investidores, que são as ações do Banco do Brasil. E antes que você comente, poxa, mais um vídeo de Banco do Brasil, lamento se tá ficando chato, decorei o resultado do primeiro tri de Banco do Brasil, mas vamos pro vídeo que tem muita coisa legal aqui e eu nunca contei. Venda tudo! Isso foi basicamente o que disse o Bank of America, gerando um alerta, uma luz vermelha para investidores de Banco do Brasil. Agora, o que realmente está acontecendo com o Banco do Brasil? Será que o risco é maior do que parece? Bom, vamos direto ao ponto, né? Eles estão falando aqui que um é venda e os outros dois são compra, e a venda é Banco do Brasil. E no relatório, o que eles mencionam? Que a expectativa de lucros, que era de 6,5 bi para o segundo tri, desabou para 5,1 bi. Uma queda bem grande. O grande vilão dessa história tem nome, agronegócio. O agro ele sempre foi importante para o Banco do Brasil, alguns chamavam de joia da coroa, só que essa joia da coroa acabou virando calcanhar de Aquiles. Bank of America e outros analistas, como a XP Investimentos, apontam para uma piora significativa na qualidade do crédito agrícola, o que significa aumento da inadimplência, e quando a inadimplência aumenta, o banco ele tem que aumentar sua linha de provisão para devedores duvidosos. E o aumento dessa linha é um aumento de despesa, é uma redução de lucro na veia. E todo mundo sabe, já falei isso em vários vídeos, que o resultado do primeiro tri foi um balde de água fria, o lucro caiu mais de 20% em relação ao ano anterior, e que desde a divulgação desses números, as ações já recuaram 25%. A desconfiança só aumenta e vários analistas vêm cortando projeções desde então. A XP cortou a expectativa de lucro também. Agora eles esperam 5,4 bi no segundo trimestre. Tem muita gente vendendo as ações do Banco do Brasil, apostando na queda. E o sentimento dos investidores, sobretudo os estrangeiros, ele azedou. O próprio BB colocou lá o seu guidance, suas metas, para em revisão para o restante do ano, o que acaba adicionando uma camada de incerteza, uma camada de imprevisibilidade em relação ao futuro do Banco do Brasil. E outros falando, olha, venda as suas, né? Se tu vendeu, eu compro. E se você tá na dúvida, você precisa escutar esses 5 pontos e sem enrolação, vamos pro ponto número 1, que é a falácia do consenso dos analistas. Se tá todo mundo dizendo para vender, existe uma boa chance de todas essas expectativas negativas já estarem embutidas no preço. Ou seja, todo esse futuro pior para o Banco do Brasil provavelmente já está embutido no preço, e não é toda hora que uma ação cai 25%, uma empresa perde 1/4 do seu valor. E você tem que tomar muito cuidado quando você está investindo que nem o consenso, porque seguir o consenso é que nem você seguir a manada. Dados históricos mostram que isso faz o investidor na média perder dinheiro. Seguir a manada significa, se está todo mundo comprando, você também compra, ou seja, compra na alta, se está todo mundo vendendo, você também vende, ou seja, vende na baixa. E o que um bom investidor tem que tentar fazer é seguir o contrário da manada, ir contra a manada. Esse é um dos objetivos que a gente tem aqui no Clube do Valor. É óbvio que a gente não acerta sempre, nenhum investidor acerta sempre, mas você como investidor tem que buscar ter mecanismos, sistemas para conseguir ir contra a manada e não a favor da manada. E você pode ver esse gráfico que eu gosto muito, que traça o Ibovespa em relação a manchetes de notícias, e quando a manchete é boa, a bolsa tá lá em cima, e quando a manchete é ruim, a bolsa tá lá embaixo. Beleza? Isso aqui me leva para o segundo ponto, que eu chamo aqui de mito da previsibilidade. O que é o mito da previsibilidade? É a ideia de que ninguém, nem o melhor analista do mundo, consegue prever com precisão duas coisas. Primeiro, como é que vai ser a performance futura de uma ação específica. E segundo, como é que vai ser o lucro nos próximos anos de uma empresa específica. Por que isso? Porque o resultado de uma empresa e também o resultado de uma ação, ele é guiado por inúmeros fatores, centenas, talvez milhares de diferentes fatores, e acertar com consistência caso a caso é praticamente impossível. Nossas estratégias aqui do clube, por exemplo, a gente acerta metade das ações. Metade das ações que a gente compra, a gente tem uma performance positiva, a outra metade negativa. E antes que você pense, poxa, então é tipo jogar cara ou coroa?
O grande ponto é que, embora seja impossível de prever algo específico de uma empresa, se comprar uma cesta de empresas com características similares de desconto, por exemplo, uma cesta de ações baratas, essa cesta tende a vencer a média do mercado. Como se metade sobe e metade cai? Porque com uma boa estratégia, quando uma ação cai, ela não cai tanto, e quando ela sobe bem mais do que as que caíram. Então, aquela metade em alta gera um retorno que excede em muito o retorno daquela metade que caiu. Analistas consistentemente erram o futuro de curto prazo quando analisam empresas específicas, o que não significa que você não possa seguir estratégias que compram cestas de empresas com características similares. Isso não é uma crítica aos analistas da XP ou do Bank of America, é uma constatação de que seres humanos, por conta dos vieses cognitivos, quando tentam fazer análises específicas, eles costumam errar pra caramba por conta da imprevisibilidade do mercado. Esse aqui é o segundo ponto. E o terceiro ponto, só é um grande problema para sua carteira, uma ação despencando, quando você não fez seu dever de casa de reduzir os riscos. Ou seja, o que é perigoso mesmo não é você comprar uma ação e ela despencar. É você não diversificar a carteira. É concentrar tudo em poucas ações, ou somente ações brasileiras, e nesse azar de concentrar, pegar uma que despenca. Quero te mostrar um caso real de um cliente real. Esse cara aqui que chegou com 3.700.000 no Clube do Valor, sendo que desse total, 2 milhões estavam em Banco do Brasil. E assim, mesmo que Banco do Brasil eventualmente passe aqui nos critérios das estratégias do clube, vou te mostrar como é que ela tá lá. Mas mesmo que isso acontecesse, a concentração excessiva cria um risco gigante para o teu patrimônio. Porque lembra que eu falei, metade das ações que a gente compra caem, a outra metade sobe. Só que na média as que sobem bem mais do que as que caem. O investidor consegue ter boa performance. No meu caso aqui do nosso fundo de ações baratas, que metade das ações sobem, mas ele está ganhando do Ibovespa aí nas principais janelas de comparação. Cara, que é um fundo com 20 diferentes ações. Dito isso, só fica mega preocupado com uma ação despencando quem concentrou. Você não pode concentrar, você tem que entender que investimento é para você preservar e multiplicar o seu patrimônio. Investir não é um ticket de loteria, não é um atalho para a riqueza, não. Aqui dos mais de 4 mil clientes de Wealth do clube, eu apostaria que 98% deles ficou rico trabalhando, empreendendo, vivendo um degrau abaixo das suas possibilidades e investindo bem também. Mas ninguém transformou 10 mil reais em 1 milhão. Não, foram fazendo vários aportes, aqui na minha carteira também. Minha carteira é 70% aporte. Por quê? Porque eu estou empreendendo, estou ganhando dinheiro, estou botando para dentro, usando bem ele, investindo bem ele e também criando juros sobre juros. Esse é um ponto importante da gente trazer aqui para você não concentrar de jeito nenhum. Eu trago isso porque eu vejo muita gente indo all-in em Banco do Brasil. E olha, vou dar um exemplo aqui, tá? Um cliente com uma carteira de 1.400.000 que fez uma análise de carteira conosco do Clube do Valor e que a gente viu que, na verdade, ele não tinha uma carteira para ser analisada. Ele tinha 100% desse dinheiro em ações do Banco do Brasil. E o que significa isso? Significa que esse cara aqui, que hoje tem 1.400.000, ele perdeu 25% do patrimônio dele em questão de poucas semanas. Ou seja, ele devia ter ali algo perto de 1.800.000, 1.900.000 reais. E não tem muito o que fazer. A gente até tenta mostrar o racional, mostrar a lógica de diversificação, mostrar que é muito arriscado ter tudo numa ação só. Essa é uma história que se repete. Felizmente só a desse nosso amigo aqui, que eu mostrei agora há pouco, não foi igual, porque a gente conseguiu convencer ele a diversificar essa carteira antes da grande queda. Além de carteiras de investidores que não têm muita confiança sobre a hora certa de comprar e de vender uma ação, que não sentem muito bem atualmente sendo atendido por quem lhe atende, por quem quer uma segunda opinião sobre a carteira ou quem quer conhecer melhor os serviços de Wealth do Clube do Valor. E se você já tem uma carteira superior a 250 mil reais, que pode ser 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões ou mais, caso queira conversar conosco para a gente ajudar a otimizar a tua carteira, manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, como está escrito aqui na tela. Pode fazer isso de um jeito simples, tá? Só apontar o teu celular para o QR Code que está na tela, vai abrir o WhatsApp com essa mensagem escrita e é só clicar em enviar. E, enfim, vou deixar também o link aqui na descrição, tá? O primeiro link na descrição para você ter essa conversa. E enquanto isso, quando você vai mandando essa mensagem, quero falar sobre o ponto 4, que é fazer a comparação entre os bancos. O Bank of America falou que os outros bancos estão melhores que o Banco do Brasil. Ele foi bem claro. Uma é venda, duas são compra. Ele mostrou, Banco do Brasil é venda, Bradesco é compra, BTG é compra, Itaú é compra e o resto é neutro. E aqui nas diferentes estratégias que a gente tem no Clube do Valor de seleção de ações, estratégias diferentes porque diferentes investidores buscam coisas diferentes. Em algumas delas a gente considera banco. Na estratégia de ações baratas, por exemplo, a gente até hoje corta bancos, porque é mais difícil de chegar no que a gente chamaria de resultado operacional. Eu sei que o nosso time aqui do clube está se esforçando para encontrar uma forma de comparar as demais empresas, tem balanço normalzinho com um banco. Se isso for o teu interesse, comenta aqui pra gente saber. Eu sei que eles estão se esforçando nisso para melhorar a estratégia, mas o fato é que muitos bancos costumam aparecer nas nossas estratégias de seleção de dividendos, no caso na máquina de dividendos, em que a gente tem alguns filtros para garantir
né, que nesse universo de empresas investíveis, a gente está olhando mais para empresas com consistência de lucro, com um filtro de volatilidade, para depois chegar num hall de 28 diferentes empresas, para depois passar outros filtros, que é a lucratividade positiva nos últimos 12 e 3 meses, e depois ordenar pelo dividend yield dos últimos 3 anos. E aqui nessa estratégia, vale mostrar, alguns bancos, como por exemplo o Bradesco, não passam. Eles acabam caindo nos nossos filtros. Tem uma volatilidade mais acentuada. Diferentemente de Itaú, que se você for dar uma olhada aqui nos seus dados, ela tem um histórico de dividendos consistente, um histórico de lucratividade também bastante consistente, é claro, do lucro que vem em dividendo. Mas por conta da sua relação entre dividendos pagos e preços atuais, o Itaú está com um dividend yield médio dos últimos 3 anos de 5,94%. É a 15ª ação ranqueada aqui na nossa máquina de dividendos. Talvez até justamente por ser um banco que está com melhores expectativas, né? O preço ele está maior do que, por exemplo, o Banco do Brasil, que é o que me leva para o 5º ponto, que é o dado que ninguém, ou quase ninguém está mostrando. Eu sei que às vezes eu mostro, mas é difícil outra pessoa mostrar porque esse é o cerne da nossa estratégia, que é quando você tem critérios claros, passo a passo, matemáticos para selecionar ações, é muito fácil de olhar se uma ação passa ou não por esse critério. E olhando aqui para o nosso ranking da máquina de dividendos, sob a ótica do Banco do Brasil, o que a gente tem aqui, tá? Claro, uma volatilidade, ok, mas que não é cortado no nosso filtro. Um lucro líquido que ele vem oscilando e vem caindo aí nos últimos trimestres, mas é consistentemente positivo, tá longe de ser prejuízo. Uma consistência forte de dividendos e um dividend yield maior nos últimos 3 anos. Então o que ninguém está mostrando aqui nesses critérios aqui? Banco do Brasil tá ali como a segunda colocada na máquina de dividendos, segunda melhor pagadora de acordo com esses critérios, e deveria estar junto com as outras 9, 10 primeiras colocadas, uma carteira de dividendos, que idealmente tem que ser parte da carteira do investidor de longo prazo, mas que só comprova que ela tem uma capacidade de geração de caixa e distribuição aos acionistas e que o preço atual melhora o seu dividend yield dos últimos anos, ou seja, ela está mais descontada, ela está prevendo um futuro pior, que pode ser uma oportunidade para o investidor em valor, o investidor que busca bons dividendos. E aí, recapitulando aqui, tá? O primeiro ponto é que não dá para seguir o consenso, não dá para ir sempre. Segundo, é impossível de prever com precisão o lucro de uma empresa. Quarto, a concentração excessiva ela é perigosa, mesmo em boas ações, mesmo em Banco do Brasil. Último ponto, uma boa estratégia, uma boa diversificação. Para quem busca dividendos, detalhe importante, faz sentido sim ter Banco do Brasil, se tiver, claro, convicção na estratégia. Se você está insatisfeito com a tua estratégia, manda um WhatsApp pra gente, vou deixar o QR Code na tela aqui. Ramiro, pô, não tem 250 mil para uma consultoria gratuita? Então aperta aqui e assiste esse vídeo para aprender conosco, ou baixa, totalmente gratuito, material falando sobre essa estratégia de seleção de boas pagadoras de dividendos. Vou deixar o link aqui, tá? É o e-book Máquina de Dividendos, revela as 7 melhores pagadoras de acordo com a sua estratégia no mês. E eras isso. Um grande abraço e até mais.